Olá, boa noite a todos. Solicito primeiro que o pessoal lá de trás venha e ocupe as cadeiras aqui da frente, vai ficar melhor durante a palestra, também para a apresentação do vídeo. Sejam todos bem-vindos à palestra O Negro e o Mercado de Trabalho. Este evento está sendo promovido e organizado pelo Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, CUT, Coletivo de Combate ao Racismo, e vereador José Antônio Fernandes Paiva. O palestrante desta noite, Ramatiz Jacino, é militante sindical e do movimento negro desde 1978 e participou de diversas organizações de luta contra o racismo. Professor de História na rede pública estadual, sendo mestre e doutor em História Econômica pela USP. Atua ainda como presidente do INSPIR, que é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, e assessora a direção executiva nacional do PT. O INSPIR é um instituto sindical dedicado à promoção da igualdade e de diversidade racial no Brasil. Fundado em 1995 com o intuito de atender uma necessidade do país, a promoção de igualdade racial na sociedade e especialmente nos empregos. Para dar início a este evento, convido as seguintes autoridades para compor a nossa mesa de honra. O anfitrião do evento, vereador e presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, José Antônio Fernandes Paiva. Membro do Coletivo de Combate ao Racismo da CUT, Maria Araújo. Representando o deputado estadual Gerson Bittencourt, do PT, Ronaldo Luiz de Almeida. Da Casa do Hip Hop, Acácio Godoy. Presidente do CONEPIR, Adneide Araújo. Coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Piracicaba, João Antônio Gâmbaro. Representando o Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, Ismael Jesus de Lima. Fazemos um lembrete que o professor Gâmbaro solicitou que todos os professores presentes não esqueçam de assinar a lista de presença da Diretoria Regional de Ensino. E agora vamos convidar o nosso palestrante, o Dr. Ramatiz Jacino. Agradecemos a presença de Sérgio Luiz de Souza, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, Terezinha Altarug, que é diretora do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, Leila Mota Paiva, secretária executiva do Conselho Sindical Regional e assessora no Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, Sérgio Luiz de Souza, do Conselho das Entidades Negras de Piracicaba, Djalma Ferraz, que é membro do movimento Corrente Solidária, João Francisco Eloy, presidente da Associação dos Moradores da Paulista, Ivone Gossi, que é assessora de coordenação da CUT de Campinas, e a Isa Miguel, que é do IBGE de Piracicaba, Antônio Carlos de Oliveira, do Sindicato da Construção Civil. Convidamos agora para dar as boas-vindas ao público e fazer o uso da palavra o vereador José Antônio Fernandes Paiva. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta atividade, e uma atividade que para nós marca um pouco a história dessas discussões que nós tentamos fazer durante todo o mês de maio. Discutimos a questão das domésticas, fizemos o lançamento da cartilha das domésticas, um professor de Direito do Trabalho abordou a história das domésticas no país, pois fizemos uma discussão sobre os acidentes no trabalho. Piracicaba registra 31 acidentes de trabalho por dia em Piracicaba, mais de um acidente por hora, e nós fizemos esse debate durante o mês de maio. Levantamos no Dia Mundial de Combate e Lembrança às Memórias de Vítimas de Acidente de Trabalho uma grande passeata pelo centro da cidade, terminamos com um ato na praça, e queríamos fazer essa abordagem e discutir o negro na história do Brasil e no mercado de trabalho.
não se desvincula a discussão do negro apenas no mercado de trabalho, porque a história do negro é muito mais ampla do que hoje a história oficial do Brasil tem colocado como um parâmetro de discussão da inclusão, da igualdade racial e da igualdade de oportunidades de todos. Para isso, nós tivemos o contato com a nossa Regional de Campinas, a Central Única dos Trabalhadores, Coletivo de Combate ao Racismo, e com a presença do Ismael e da Maria na atividade do coletivo, tomaram conhecimento da qualidade desse companheiro militante que se dispôs a ir para a academia, mas dividir os conhecimentos adquiridos na academia para que eles se transformem em formação para a liberdade. Formação para que você possa ter voz, ter voto e se posicionar-se na sociedade. Então, nesse sentido que eu me dou como grato pela presença dos Jamatis aqui hoje. O Racino tem tido uma história conosco do movimento sindical e desse país. As centrais sindicais hoje, são representadas por ele nessa discussão. E eu quero agradecer a todos e a todas que se dignaram a fazer desta noite uma agenda como essa. Ao terminarmos o evento, nós vamos ter a dimensão de que cada um de nós se propôs numa noite como essa. E eu comentava hoje à tarde na coletiva, falava assim, olha, eu estou com mais de meio século. E agora a gente tem a paciência de aprender. Quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente tem mais paciência de aprender enquanto a gente é mais jovem. E eu já fiz na tarde de hoje, na coletiva, no contato dele com a diretoria dos sindicatos bancários, já começamos a aprender. E eu quero que Deus seja muito bondoso conosco, que nós tenhamos uma noite de trabalho extraordinária e que nós saímos aqui cada vez mais agentes da transformação social. Esse é o objetivo desse evento e para isso, boas-vindas a todos e devolvo a palavra para o cerimonial desta casa. Agora nós abrimos a palavra aos integrantes da mesa para uma saudação a todos os presentes de até 3 minutos. Então convidamos a membro do Coletivo de Combate ao Racismo da CUT, Maria Araújo. Boa noite a todos. Em nome do Ramatiz, eu cumprimento todos os membros da mesa e quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui hoje. Porque eu sei que sair de casa num dia como hoje é meio complicado, um dia muito frio, mas eu acho que vocês não vão se arrepender de terem saído. Muito obrigada pela presença de todos. Representando o deputado estadual Gerson Bittencourt do PT, Ronaldo Luiz de Almeida. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Ronaldo, eu sou assessor do deputado estadual Gerson Bittencourt e trabalho na Unicamp há 23 anos. E quero aqui saudar a mesa e da pessoa do Adão Luiz Carlos, que é o nosso coordenador de combate ao racismo na CUT de Campinas, saudar a todos os membros que estão na plenária. Pegando um gancho aqui do que o Paiva falou, e é assim, a gente está aqui para aprender, eu acho que cada um aprende um com o outro. O Paiva já, no pouco que ele falou que a história do caso do Brasil é muito mais ampla do que eles nos contam, do que está escrito nos livros. E quem escreveu os livros, na verdade, na grande maioria dos membros da academia, não foram com certeza um negro. Então omitiram muitos fatos com relação à questão da história do povo negro. Se nós formos fazer uma pesquisa a fundo, e na verdade o nosso palestrante provavelmente vai entrar nessa abordagem, nós vamos ver qual é o tempo de vida útil dos escravos e as condições sobre-humanas que ele era submetido, e qual é o tempo de vida útil do trabalho escravo que o Brasil exigia. E nós vemos que há quase 4 séculos de dominação da escravatura no Brasil, ainda até hoje, tudo aquilo que é pejorativo se coloca ainda sobre o negro. E a gente até acredita que a abolição, na verdade, que foi concedida no dia 13 de maio de 1888, na verdade ainda tem muitas coisas que não foram lá adereçadas. Assim como o pai estava comentando, com relação à questão de um acidente de trabalhos por hora em Piracicaba, provavelmente tinha 1000 acidentes por dia na questão do povo negro, e não tinha, no caso, afastamento por invalidez. Não existia essas coisas. Então, é só uma reflexão que a gente tem de fato fazer, e com certeza vamos todos juntos se aprofundar na história da nossa consciência, do nosso Brasil e do nosso povo brasileiro. Muito obrigado. Na casa do hip hop, a Cássio Godoy. Gostaria, em nome do presidente Bira, da Casa do Hip Hop, saudar todos na mesa, na pessoa do meu amigo, do vereador Paiva, que nos proporciona hoje essa oportunidade
de ouvir sobre nossa história, nossa posição no mercado de trabalho. Quero então, na pessoa dele, cumprimentar a todos da mesa. Quero dizer que é um momento importante para a comunidade piracicabana, não somente para a comunidade negra, mas para toda a comunidade piracicabana. Eu acho que essa mesa representa parte do nosso povo, mas quando eu olho para as pessoas presentes, eu vejo que a comunidade está muito bem representada. A gente vê que são pessoas que estão ativas, estão sempre presentes nos debates, acompanhando toda a movimentação dos assuntos que são do interesse do nosso povo, e isso é muito importante. Essas oportunidades, elas são raras, mas eu tenho certeza que cada vez mais nós teremos essa oportunidade de estarmos juntos. Então quero agradecer a todos que vieram, quero dizer que nós da Casa do Hip Hop, que somos uma casa de cultura, mas somos uma casa politizada sim. Estamos felizes de estar aqui presente nessa noite. Muito obrigado. Presidente do Comitê, Admir Araújo. Em nome do Paiva, quero cumprimentar aqui todos os nossos companheiros. Em nome da Maria Araújo, todas as companheiras. E fico feliz de estar fazendo parte dessa mesa. E este mês é o terceiro evento que a comunidade negra ocupa essa casa. Isso para a gente é muito gratificante. E receber o professor aqui, trazer aí muito mais conhecimento para a gente e o que Piracicaba busca, políticas voltadas à comunidade negra e direitos humanos. Então é gratificante e o Conselho está junto com todos os órgãos se disponibilizarem a estar nesse movimento. Então não podíamos faltar. Estivemos hoje aqui na coletiva de imprensa à tarde, representada por outros companheiros. Quero saudar aqui os conselheiros que aqui estão e agradeço por esse convite. E aqui firmo, Paiva, como presidente do Conselho, nós temos um compromisso com o seu mandato e com o Piracicaba. Então estamos à disposição e queremos sim discutir políticas voltadas à população negra de Piracicaba. Agradeço. Coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Piracicaba, João Antônio Gâmbaro. Bem, boa noite a todos. Em nome do nosso dirigente regional de ensino, professor Fábio, quero agradecer a presença de todos os colegas professores que aqui estão e quero aproveitar a oportunidade de dizer a cada um de vocês que essa noite vocês têm nessa mesa várias representações de várias entidades onde vocês podem demandar com seus alunos pesquisas. Por exemplo, a Casa do Hip Hop. Quero lembrá-los também que o governo do Estado de São Paulo, através da Prodesc, disponibiliza dinheiro no sentido de fazer um projeto que vocês possam levar os seus alunos, por exemplo, visitar o Museu Afro-Brasileiro em São Paulo, desde que esse projeto esteja bem estruturado, com justificativa, com objetivo, dentro do currículo, lógico, pedagógico. Enfim, aproveitem essa oportunidade dessa noite de ouvir o palestrante, aproveitem essa mesa, fazer os contatos que forem necessários para que isso também chegue até os alunos em sala de aula. Que não fique apenas hoje aqui, mas que isso tenha uma dimensão maior na vida daqueles alunos, que amanhã depois serão pessoas onde também vão constituir famílias. E dessa forma que se constrói uma nação, através de uma consciência, como o dia de hoje, onde esses alunos terão, através de vocês, como porta-vozes, a dimensão de um fortalecimento de uma nação. Obrigado e bom trabalho a todos. O representante do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região, Ismael Jesus de Lima. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao vereador Paiva, e amigo pela oportunidade, pela chance. Ter absorvido o que eu ouvi da palestra do doutor Ramatiz, eu e a Maria. Então, tinha uma boa noite de trabalho para todo mundo. Muito obrigado, pela oportunidade. Obrigado mesmo. Agradecer ainda a presença de Joel de Oliveira, que é do Núcleo de Teatro da Pauliceia. Agora deixamos os integrantes da mesa à vontade para retornarem aos seus lugares para que o Dr. Ramatiz Jacino inicie sua palestra.
Mais um agradecimento aqui, Francisco dos Santos, da comunidade Igreja São Benedito. Bom, boa noite. Depois dessas falas generosas, eu espero poder cumprir com a expectativa que os companheiros colocaram aqui para mim. Eu queria, bom, primeiro eu vou ficar fora da mesa, porque professor tem que falar andando, né? Falar sentado a gente fica meio complicado. Agradecer primeiro o vereador Paiva, o Adão, aqui do Coletivo Combate ao Racismo da CUT, a Maria, que foi quem armou tudo isso aqui, professores, representantes da diretoria de cima, o João Gambra, Carlos Henrique, professora Letícia, o Ronaldo, a Cássio, o Adnei, o Ismael, e em especial os colegas professores que estão aqui, e mais especial ainda a juventude que está aqui, né? Então acho que é muito bacana a gente poder estar dialogando com a juventude. Eu queria começar, colocando aqui para os colegas, primeiro a gente deixar um pouquinho para lá as formalidades, que a gente estamos entre companheiros, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é socializar um pouco daquilo que a gente pesquisou, daquilo que foi pesquisado na academia, e de maneira que o que foi pesquisado que a gente possa estar distribuindo para todos, voltando para a nossa comunidade. Eu acho que essa é a função principal de alguém que tem a origem que eu tenho, que é filho de carteira e costureira, que é negro, que é migrante de São Paulo e que passou uma série de dificuldades. O compromisso maior de ir para a academia é para devolver para a nossa comunidade isso que a gente aprende e está fazendo essa reciclagem, essa linha de mão dupla aí. Eu queria passar algumas coisas, esses aqui não, cara, antes de começar. Eu queria começar com essa frase que eu acho que é lapidar. Considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance de que Ele exista. Se Ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano. Portanto, se Deus servir a Deus, preciso descobrir o plano e fazer o melhor possível para ajudá-lo em sua execução. Como descobrir o plano? Primeiramente, procurar a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução. Inquestionavelmente, é a raça branca. Devotarei o restante da minha vida ao propósito de Deus e ajudá-lo a tornar o mundo inglês. Cecil Rhodes foi um mercenário inglês que invadiu, como vários europeus invadiram o continente africano, e lá ele teve um poder tão grande que ele conseguiu criar um país com o nome dele, que ele colocou o nome de Rodésia, esse país. Na década de 70, os africanos daquela região fizeram uma revolução, expulsaram os colonizadores e rebatizaram o país com o nome de Zimbábue. Então, mas essa frase do Cecil Rhodes, eu acredito que ela explicita exatamente o pensamento, como era o pensamento dos europeus a invadir o continente africano, a invadir o continente americano, a invadir a Ásia. Eles consideravam que eles estavam numa missão divina. É incrível, né? Como o nome de Deus pode ser usado para os mais diversos absurdos. Então, em nome de Deus, ele invadia o território, ele matava gente, ele escravizava, ele roubava as riquezas daquele território, e ele achava que ele estava numa missão divina. E mais ainda, ele acreditava que não só ele, mas toda a raça branca, todos os europeus, eram os escolhidos por Deus para fazer a sua ação na terra. Então, para começar, eu acho que é necessário a gente entender como é que funcionava a cabeça dessas pessoas e o que movia, além do lucro, evidentemente, mas o que movia, ou seja, a ideologia que eles estavam, né, que fazia parte da sua estrutura, que levou eles a cometer a quantidade de crimes que eles cometeram no continente africano, no continente americano, na Ásia, etc. Bom, a escravidão,
ela, muitas vezes nós do movimento negro, eu que sou militante há muito tempo, a gente vê a escravidão muito do ponto de vista moral, do ponto de vista do horror que ela representou, da tragédia que ela representou e do crime de lesa humanidade que a escravidão representou. Só que a escravidão ela tem uma origem, tem uma razão, né? Uma razão econômica. A escravidão ela faz parte de uma lógica de expansão, do surgimento, do início do capitalismo, com o mercantilismo, com as grandes navegações, com o colonialismo. A escravidão fez parte dessa lógica. Portanto, a riqueza capitalista, a riqueza construída na Europa, a riqueza construída depois dos Estados Unidos e a riqueza do Brasil, ela foi fruto da escravidão, e a escravidão é consequência imediata do capitalismo, do mercantilismo, do colonialismo. Então faz parte da lógica da escravidão a invasão de outras terras. No início, com o mercantilismo, eram os portugueses, os espanhóis, os holandeses, aqueles que estavam mais avançados, e foram, então, se lançando ao mar, procurando novas terras para procurar metais preciosos, novos mercados e, evidentemente, sequestrar a sua gente e obrigar a sua gente a trabalhar na condição de escravizados. Calcula-se que no Brasil chegou de 5 a 8 milhões de africanos. Né? Esses dados não são precisos, mas calcula-se que no Brasil chegou de 5 a 8 milhões de africanos, sendo que o dobro saiu da África. Ou seja, na travessia, mais ou menos a metade era morta. Né? Morria por doenças, morria por rebeliões e lógico, eram jogados ao mar. Então a escravidão, que tem uma origem econômica, também era de uma perversidade bastante grande. O caráter da escravidão, como como consequência do colonialismo, divisão internacional do trabalho e acumulação primitiva do capital. Escravidão e capitalismo, na sua origem, tanto como o mercantilismo, são complementares. É o que eu falava antes, né? O capitalismo ele não existiria sem escravidão. Existem alguns estudiosos que tentam separar o capitalismo, a acumulação do capital, a partir apenas da exploração da força de trabalho assalariada. Mas o escravismo, ele foi fundamental para o crescimento do capitalismo, em nível internacional e aqui no Brasil também. Toda a riqueza acumulada no Brasil, apropriada por Portugal, que por sua vez foi apropriada pela Inglaterra, no segundo momento, é resultado do assalto às terras indígenas e trabalho forçado de negros. Hoje nós vemos a Europa com toda aquela pompa, né? Quer dizer, hoje recentemente a Europa está vivendo uma crise, mas a Europa com toda aquela riqueza, com aquela condição excelente da maioria da sua população, com monumentos maravilhosos, muita gente quer viajar para a Europa, toda essa riqueza que está na Europa foi roubada, foi apropriada, foi expropriada dos povos de quem os europeus dominaram, entre eles o povo africano. A escravidão, portanto, voltando a insistir num ponto, a riqueza do Brasil também, principalmente, ela é resultado do trabalho escravo, em nível internacional, e aqui no Brasil ela é resultado do trabalho escravo. A acumulação que teve, as imensas fortunas que o trabalho escravo gerou, permitiu para que os grandes capitalistas aqui da nossa região, nessa região, que é a região da cana, né, que foi historicamente dos canaviais, a região do café, essa fortuna acumulada por trabalho escravo foi o que financiou depois da vinda dos imigrantes e que por sua vez acabou financiando a indústria. Que a maioria dos grandes fazendeiros de café, canavieiro, se tornaram depois industriais. E é essa indústria capitalista que ela é resultado, o seu dinheiro, a sua riqueza, resultado do trabalho escravo. Ocorre que a escravidão, num determinado momento, ela se exauriu como modelo e, dialeticamente, no seu interior foram sendo geradas as contradições que iriam promover a sua superação. Chegou um momento que a escravidão já não dava mais conta dos interesses de acumulação de capital dos grandes produtores, dos grandes proprietários.
E aí tem algumas razões para o final da escravidão, que a compreensão que nós temos é que a escravidão se deu por 3 razões principais: a luta dos escravos, os interesses do Império Britânico e a lógica do capitalismo da compra do trabalho e não do indivíduo. Eu queria começar com essa questão da luta dos escravos. Desde que o primeiro homem, a primeira mulher africana pisou em solo brasileiro, na condição de escravizado, houve luta. Normalmente, nos passam na escola, nós que somos uma geração um pouco anterior, que o negro se adequou à escravidão, que se submeteu à escravidão. Alguns tinham até aquele discurso que o índio não tinha se submetido à escravidão e o negro sim, o que é uma tolice, porque só em São Paulo, por exemplo, a escravidão indígena durou mais de 200 anos. Houve escravidão feroz indígena. As razões da vida da importação dos africanos são outras que depois nós vamos abordar. Mas o que acontece? A luta dos escravos, desde as revoltas pessoais, os assassinatos de feitores, a fuga para a mata, a construção de quilombos, as rebeliões, as insurreições, como a insurreição dos Hausas, que houve na Bahia em 1835, que quase tomaram o poder, que ficou conhecida como a revolta dos malês, que eles pretendiam tomar o poder na capital do país. Então, foram rebeliões imensas, muito importantes e que sempre houve prova de que sempre houve luta. E o grande exemplo que foi o Império, ou a República de Angola Janga, que depois ficou conhecido como Palmares. Foi um nome que foi dado pelos brancos. Os negros chamavam aquilo de Angola Janga, ou seja, a pequena Angola, que foi um verdadeiro país dentro do Brasil, que durou mais de aproximadamente 90 anos, e tinha mais de 20 mil pessoas que viviam dentro de Palmares e que, por incrível que pareça, conviviam em paz. Negros, índios e inclusive brancos que estavam fugindo do poder colonial, principalmente por questões religiosas, que se abrigavam em Palmares. Então Palmares não foi um simples quilombo, como muitas vezes se fala. Foi um país dentro do Brasil, foi uma reunião de diversos quilombos. A outra razão do final da escravidão é o interesse do Império Britânico. O trabalhador escravizado, a trabalhadora escravizada, tem um grande problema para o capitalismo, a partir de um determinado ponto da evolução do capitalismo, que ele não consome, ele não compra nada, porque ele não tem salário, ele não é um consumidor. E o capitalismo precisa de consumidores, precisa do mercado consumidor, precisa vender os seus produtos. O Império Britânico, nesse momento, no começo do século XIX, já era o mais poderoso império do planeta. Os Estados Unidos ainda estavam engatinhando nessa época. Portugal e Espanha, que no período do mercantilismo eram os mais avançados, já estavam em decadência. O que acontece? Quando o Império Britânico começa a crescer com a Revolução Industrial, ele precisa de mercados para vender os seus produtos. Os escravizados não consomem, então o Império Britânico começa a pressionar o governo de Portugal, o governo brasileiro, para acabar com a escravidão. Não é que os ingleses tivessem dó, tivessem uma visão humanitária, tivessem dó dos pobrezinhos, dos escravos, não. É porque eles tinham um interesse econômico que esses escravizados se tornassem consumidores. Então o Império Britânico também começa a pressionar. E por fim, a lógica do capitalismo. O que acontece? No regime escravista, o cidadão compra um indivíduo e esse indivíduo é obrigado a trabalhar para ele até morrer. Só que esse indivíduo pode ser pouco produtivo. Ele pode adoecer, ele pode morrer e ele pode fugir. Isso causa um prejuízo muito grande para o capitalista, porque ele investiu aqui na nossa região, na região daqui próximo a Campinas, na região do Café, no Oeste Paulista, existiam donos de escravos que tinham 200, 600, 1000 escravos. Então imagina o prejuízo se todos eles fugissem, e muitos fugiam de fato. Com o capitalismo, o dinheiro investido nunca é perdido, porque não se compra o indivíduo, compra-se a força de trabalho. A partir do momento que você compra a força de trabalho, se esse indivíduo for pouco produtivo, adoecer, manda embora e contrata outro. Se ele morrer, procura outro. Se ele fugir, se ele for embora, também procura outro. Não tem nenhum prejuízo para o investidor, para o capitalista. Então essas 3 razões combinadas é que levaram ao final da escravidão.
O que falaram para a gente, pelo menos o pessoal da minha geração, da geração do vereador Paiva? Quem libertou os escravos foi uma princesa bondosa, que tinha dó do coitadinho dos neguinhos, que estavam lá apanhando, escreveu uma lei, saiu todo mundo feliz da vida, cantando no meio da rua. Né? Essa é a história da carochinha que nos conta. Isso por quê? Porque a história, como já foi dito aqui anteriormente, ela é contada a partir do olhar, a partir do ponto de vista. E a história era contada a partir do ponto de vista dos donos de escravos, não dos escravocratas, não dos quilombolas. Então, agora a gente procura dar um outro olhar para a história e na nossa compreensão, essas são as 3 razões que levaram ao final da escravidão, que não se deu com a assinatura de uma lei. Foi um grande processo que durou todo o século XIX. Aliás, durou durante todo o período que houve escravidão. Durante muito tempo, a justificativa para o colonialismo e a escravidão era religiosa. Depois, com o cientificismo, as justificativas se baseavam no darwinismo social e na eugenia. Elaborações acadêmicas davam conta de justificar a escravidão e a discriminação racial. Durante todo o período colonial, a justificativa para a escravidão era baseada numa passagem da Bíblia. Tem uma passagem da Bíblia que diz que Noé, depois do dilúvio, de 40 dias e 40 noites, ele aportou a sua barca no Monte Ararat. Lá ele plantou a vinha, fez o vinho a partir da vinha, bebeu, se embebedou e dormiu e ficou dormindo dentro da tenda com as suas vergonhas à mostra. O seu filho Cã, quando viu o pai assim, não cobriu o rosto e, portanto, desrespeitou o pai ao ver a sua nudez. Os seus irmãos, quando o pai acordou, denunciaram Cã, e o pai, Noé, por conta disso, amaldiçoou o seu filho e toda a sua descendência. A maldição é que ele seria escravo dos seus irmãos e toda a sua descendência escravo da descendência dos seus irmãos. Nessa passagem bíblica, em nenhum momento fala da cor da pele de Cã. Só que os donos de escravos, os escravocratas, os escravistas, usaram essa passagem bíblica para dizer: olha, os negros são escravos e merecem ser escravos porque eles são descendentes dessa linhagem de amaldiçoados por um dos grandes nomes da Bíblia. Então aí era justificativa, por incrível que pareça, era justificativa que se dava para a escravidão. Hoje em dia, quando nós vemos aquele cidadão, pastor Marco Feliciano, que vocês, não sei se vocês devem ter visto nas reportagens, que ele fala que os africanos são um povo amaldiçoado. Ele se baseia nessa passagem, nessa justificativa que os escravistas há 300 anos atrás usavam para explicar e justificar a escravidão. Então, veja quanto que esse cara está atrasado, está 300 anos atrasado. Né? Então, essa justificativa durante muito tempo foi usada. Por quê? Porque os portugueses, aqueles que tinham escravos, os europeus em geral, que promoveram a escravidão, eles eram cristãos. E a Bíblia diz que todos nasceram à imagem e semelhança de Deus. Como é que eles iam justificar que eles estavam submetendo alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus à condição de escravo? Então eles tinham que achar uma justificativa. Acharam essa e começaram a usar. Então a religiosidade foi usada, não é culpa da Bíblia, né? Não estava escrito na Bíblia a cor de ninguém, mas eles aproveitaram isso para justificar. Tá? Ocorre que depois, com o avanço do capitalismo, surge o iluminismo na França, e as explicações religiosas já não dão mais conta de justificar a escravidão e a exploração de um povo sobre o outro. O que alguns intelectuais começam a fazer? Existia um cidadão inglês chamado Charles Darwin, que ele fez um estudo, fez uma viagem pelo mundo num navio chamado Beagle, e ele esteve em vários lugares e escreveu um livro muito importante chamado Origem das Espécies, que ele classificava todas as espécies vegetais e ele considerava que a natureza tinha uma hierarquia
dos vários tipos de animais e vegetais, com um devorando o outro, né? Então, a zebra come o capim, o leão come a zebra, enfim, existia toda uma cadeia alimentar, que no topo dessa cadeia alimentar estaria o homem, porque o homem é o animal que é capaz que é predador de todos os outros animais. Mas enfim, ele tinha uma classificação da natureza, uma hierarquização da natureza. Isso um estudo biológico. O que alguns cientistas fizeram na época? Pegaram os estudos de Darwin sobre a natureza, baseado na biologia, e adaptaram para a sociologia e a antropologia. E aí então começam a dizer que da mesma forma que a natureza existe uma hierarquia entre os seres, nas sociedades, entre os homens, também existe uma hierarquia entre os homens. Os mais evoluídos, dos brancos, depois abaixo estavam o que chamavam os amarelos, que eram os orientais, depois os indígenas, e lá no pé da pirâmide, como os menos evoluídos, estariam os negros. Essa classificação, essa forma de, cientificamente, entre aspas, explicar a discriminação, a escravidão, o colonialismo, se deu o nome de darwinismo social. Eles adaptam isso para explicar. Então percebam como é possível, usando a religião ou usando a ciência, usando a fé ou usando a razão, justificar uma situação que na verdade tem uma origem econômica. Portanto, o racismo, na verdade, ele é decorrência do momento econômico que a humanidade estava passando. No Brasil existiram alguns autores que corroboraram esse tipo de pensamento. Lendo um pouquinho aqui, Nina Rodrigues, que foi um importante médico que teria dado origem à medicina legal no Brasil, na Escola de Medicina da Bahia, ele falava o seguinte: o negro não tem mau caráter, mas somente caráter estável como criança. Sua instabilidade é consequência de uma cerebração incompleta. Ou seja, nós temos uma cerebração incompleta, nós temos uma incapacidade de pensar. Para o Nina Rodrigues, um homem negro adulto equivaleria a uma criança, porque ele não tinha muito raciocínio. Para vocês verem o nível, e ele era um cientista social, ele era uma pessoa de alto gabarito, de autoridade dentro da academia, e tinha essa visão. Silvio Romero, outro também. Silvio Romero e Nina Rodrigues normalmente são nome de praça, nome de rua, e tudo quanto é capital tem nome de rua desses. Aqui tem algum? Tem. Não, mas eu já vi em várias cidades homenagem a esses dois senhores aqui. A África esteve desde a mais remota antiguidade em contato com os egípcios, os gregos, nunca chegou a civilizar-se. Há 4 séculos está em contato com os modernos europeus e continua nas trevas. Primeiro, Silvio Romero demonstrou que ele não conhecia geografia. Cadê o professor de geografia que estava aqui? Tinha o colega lá de geografia que estava aqui. Dizer que para ele o Egito não fazia parte do continente africano, né? Além de não conhecer de geografia, ainda ele não tinha o conhecimento, que bastava ele ter um pouco mais de estudo, da quantidade de impérios e reinos milenares que tinham na África. Como além do Império Egípcio, o Império da Abissínia, o Reino de Axum, o Reino de Monomotapa, o Império de Gamba, de Mali. Então, uma série de impérios e de reinos que existiam, e alguns existem até hoje na África, e que tiveram um desenvolvimento tecnológico enorme, desenvolvimento da arquitetura, da filosofia, da matemática, e que eles simplesmente ignoravam ou queriam ignorar a partir do momento que eles tinham essa concepção absolutamente racista das populações que habitavam o planeta. Muito bem, a partir dessas concepções, qual que é a iniciativa desses setores que estavam dentro da academia, que gestavam o pensamento, que elaboravam o pensamento acadêmico, e esse pensamento acadêmico é depois absorvido pelas classes dominantes? Qual que é o pensamento deles? Já que os negros são selvagens, são incapazes de pensar,
tem um monte de defeitos, e os índios também são selvagens, apesar que eles classificavam os índios de bons selvagens e os negros dos maus selvagens, né? Mas todos eram selvagens para eles. O que nós precisamos fazer? Precisamos branquear o país. Então, o branqueamento do Brasil se deu com o fim da escravidão, com a tentativa de acabar, sumir com os escravos seus descendentes, expulsando-os do trabalho. Entretanto, a intelectualidade, até bem próximo dos dias de hoje, acredita ao negro a responsabilidade pela sua marginalização. Houve uma ação, a partir dessas concepções ideológicas, de que era necessário afastar o negro, acabar com a população negra, sumir com o negro, temos que branquear o país. E aí começa todo aquele processo de importação dos africanos. No entanto, apesar disso, mesmo os intelectuais do século XX, eles não acreditam a essa ação das classes dominantes, a exclusão do negro do mercado de trabalho. Eles acham que a responsabilidade era do próprio negro. E aqui vamos ver um outro autor mais recente. O homem formado dentro desse sistema social, a escravidão, está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de acumulação de riqueza lhe é praticamente estranha. Demais, seu rudimentar desenvolvimento mental limita extremamente suas necessidades. Sendo o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio o bem inalcançável, a elevação do seu salário acima de suas necessidades, que estão delimitados pelo nível de subsistência do escravo, determina de imediato uma forte preferência pelo ócio. Celso Furtado não foi um intelectual do tempo do Nina Rodrigues nem do Silvio Romero. Foi um intelectual do século XX. Foi um intelectual, inclusive, considerado até de esquerda por alguns. Foi um intelectual, um grande economista, escreveu uma série de livros, além desse que está aí, A Formação Econômica do Brasil, que foi ministro do João Goulart, o último presidente antes do golpe de 64, e considerado uma pessoa extremamente progressista. No entanto, o Celso Furtado, ele tem nesse livro essa explicação para justificar por que os negros não tinham sido incluídos no mercado de trabalho. Qual era a culpa, qual era a razão dos negros não terem sido incluídos no mercado de trabalho? Eles eram dados ao ócio, não gostavam de trabalhar. Veja bem, gente, o perigo desse tipo de afirmação. Todos nós que somos negros, em algum momento já fomos discriminados na escola, na rua. O coleguinha lá chama o outro, você é macaco, não sei o que, isso aí é muito grave. Se somos discriminados na rua pela polícia, toma geral da polícia, o pessoal que é jovem, também é grave. Somos discriminados no mercado de trabalho, também é grave. Agora, um intelectual do porte do Celso Furtado fazer esse tipo de afirmação é muito mais grave, porque ele tem autoridade intelectual e o cidadão, o delegado de polícia, que ele vai fazer direito, ele estuda Celso Furtado na sua formação. E a autoridade intelectual Celso Furtado diz que os negros são dados ao ócio. Por isso, faz sentido, a partir do momento que ele se torna delegado de polícia, que ele vai perseguir preferencialmente os negros. Não é por acaso, recentemente aqui, teve aquela ordem da polícia, do comando da polícia, para abordar preferencialmente jovens negros. É decorrência disso. O dono de empresa, ou o chefe de RH, o gerente de RH, o administrador, ele também estudou na academia, quando ele estudou essa matéria economia, que o Celso Furtado informou ele que o negro é dado ao ócio. Na hora de contratar, lógico que ele vai preferir um branco ou um japonês, que esses são trabalhadores. O negro não, o negro é dado ao ócio, o negro não gosta de trabalhar. E aí não é um xingamento, é uma afirmação científica de uma autoridade intelectual. Então, lógico que ele vai preferir. Nós, professores que estamos em sala de aula, quando o menino e a menina negra tiver muita dificuldade de estudar, de aprender, e o menino e a menina branca também tiver a mesma dificuldade,
Qual é a consequência disso? Não, a pessoa não fala, não verbaliza, mas acaba dando mais atenção, mais preocupação com a criança negra. Porque ele aprendeu lá na escola, quando ele estava lá fazendo seu curso de sociologia, de história, de filosofia, de geografia, etc., ele leu Celso Furtado por toda a sua autoridade intelectual, disse que o negro era dado ao osso. Então, a produção intelectual partindo de uma concepção racista, ela é extremamente perniciosa para toda a sociedade. Por isso que eu digo que a dimensão do mal que ela é capaz de fazer é muito mais do que um xingamento. É muito mais do que um policial que agride um menino negro. Porque aquele ato é um ato covarde, é um ato errado, mas ele se esgota ali. Esse ato desse intelectual permeia toda a sociedade, forma toda a sociedade, faz a cabeça de toda a sociedade, e isso tem sido reproduzido diariamente. Não é por acaso que a gente ouve, em tudo quanto é lugar, televisão, brasileiro não gosta de trabalhar. Né? É comum a gente escutar isso. Porque quando fala que brasileiro não gosta de trabalhar, por que brasileiro não gosta de trabalhar? Porque a maioria do brasileiro é misturado com negro. Ninguém fala que japonês não gosta de trabalhar. Ninguém fala que alemão não gosta de trabalhar. Agora, brasileiro não gosta de trabalhar. Por quê? Porque já está embutido. Não gosta de trabalhar por quê? Se fosse puro, branco puro, gostaria. Mas é misturado com negro, lógico que ele tem um pouquinho de vagabundagem no sangue. Então é esse pensamento que vai se espalhando por toda a sociedade e as pessoas vão tendo os seus atos racistas, às vezes inconscientemente. Aquilo já está lá na cabeça dele, está lá introjetado na sua cabeça. Bom, o que essa classe dominante fez? Paulinha de Mágoa. Já que nós queremos branquear o país, já que nós não queremos um país de índios, maioria de índios e negros, já que nós queremos um país avançado, moderno, um país que se iguale aos países europeus, nós temos que fazer o quê? Temos que trazer europeus para cá. Temos que trazer brancos para cá. Já que não dá para matar todos os negros, mataram muito, mas não dá para acabar com todos, então vamos trazer europeus para cá. E aí inicia aquele projeto imigrantista. Inicia esse projeto que é para trazer o máximo de imigrantes para cá. Quem eram os imigrantes que vieram para cá? Os miseráveis da Europa. Aquele povo que estava lá, que era o excedente, o chamado exército de reserva de mão de obra, que estava lá na Europa, que a classe dominante não queria, porque a industrialização, a mecanização acelerada fazia com que criasse um grande desemprego e tinha uma sobra enorme de trabalhadores. O que a classe dominante fez? Eu já falei isso uma vez, mas eu queria repetir. O que a classe dominante da Europa fez? O que toda classe dominante faz quando tem um monte de pobre dando trabalho? Manda esses pobres para mais longe possível. Mais longe possível era o Brasil, era a Argentina, era os Estados Unidos, lá do outro lado do oceano. Manda esse povo bem para longe. A elite brasileira, a classe dominante brasileira, queria esse povo, porque eles eram pobres, muitos eram miseráveis, alguns tinham doentes, alguns tinham ladrões, tinham prostitutas, tinham alcoólatras, tinham anarquistas, que eram aqueles que começaram a organizar os primeiros sindicatos, mas eles tinham uma vantagem, eles eram brancos. E assim a classe dominante recebe esses imigrantes de portas abertas. O processo do imigrantismo, do final da escravidão, foi longo. Primeiro se deu com a primeira proibição de tráfico, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Não, a primeira foi de 1831. Foi uma lei que disse que é a lei que não pegou. Falava que é lei para inglês ver. Que proibiu o tráfico, mas não pegou. Depois fizeram, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico definitivamente e dá punições para quem traficasse escravos para o Brasil. Tem a lei de terras também. A lei de terras parece que ela não tem muito a ver com as leis abolicionistas, mas ela tem a ver. Porque, olha, veja só, ela dispõe sobre as terras devolutas do Império e acerca das que são possuídas por título e cefania, sem preenchimento das condições legais.
bem como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que medidas demarcadas primeiras sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para estabelecimento de colônias de nacionais e estrangeiras, autorizando o governo a promover a colonização estrangeira na forma de que se declara, e abre um crédito suplementar de 200 mil contos de réis para promover essa imigração, para promover a criação dessas colônias. Até então, tinha duas formas de ter terra no Brasil. A sesmaria, que era um presente dado pelo imperador àqueles seus apaniguados, aqueles que forem próximos, recebiam um grande pedaço de terra e, através do trabalho escravo, ele produzia e ganhava muito dinheiro. Ou a posse, que o Brasil tinha muita terra sobrando e os trabalhadores pobres, brancos, negros, índios, caboclos, caipiras, tomavam posse de um pequeno pedaço de terra e poderiam ir trabalhando a cultura de subsistência, plantavam milho, plantavam algodão, plantavam feijão e iam sobrevivendo, criavam porco, galinha, algum gado e iam sobrevivendo disso na terra através da posse. Com essa lei, só poderia ter acesso à terra comprando, se tivesse dinheiro para comprar. E essa lei facilita a legalização das sesmarias, que eram grandes pedaços de terras ganhos de presente do imperador, e dificulta a legalização da posse, dos poceiros. O que acontece? Uma expulsão do homem do campo. Uma luta que até hoje tem aí que o MST toca muito essa luta por uma reforma agrária. Temos aí depois a Lei Rio Branco, a Lei do Ventre Livre, chamada Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção em relação à Lei Rio Branco, a chamada Lei do Ventre Livre. Essa lei diz que toda criança nascida de mulher escrava, a partir dessa lei, será livre. Só que essa criança ela fica sob a responsabilidade do senhor da sua mãe até ela atingir 9 anos de idade. O pai nem era considerado. Quem tinha alguma autoridade era o senhor da mãe, o dono da mãe. O pai, um homem negro, não tinha responsabilidade, não era nem considerado. E aí começa a desagregação, fortalece a desagregação da família negra. O pai é desprezado, a criança fica ali com a mãe e sob a responsabilidade do senhor da sua mãe. Essa criança, quando chegasse aos 9 anos de idade, o senhor da sua mãe tinha duas opções: entregar essa criança aos cuidados do Estado e receber 600 mil réis de indenização, ou então essa criança ficaria até 21 anos trabalhando para ele para pagar o prejuízo que ele teve. Ou seja, ou continuava escravo de fato até 1892, portanto, depois da assinatura da Lei Áurea, quando acabou definitivamente, legalmente a escravidão, definitivamente não, legalmente acabou com a escravidão, ou essa criança ficava aos cuidados do Estado. Uma criança aos cuidados do Estado, naquela época, tanto quanto hoje, só ver o que a Fundação Casa hoje é o quê? Uma criança abandonada muitas vezes. Então, aí está uma das origens das crianças abandonadas, dos ditos menores de rua, essa coisa toda. Então, aí, desagrega a família, ou mantém na condição de escravo, ou aquela criança é jogada na rua e vai viver da mendicância. A outra lei bastante cruel é essa do sexagenário. Eu acho que foi o companheiro ali que falou do tempo de vida útil do escravo. Segundo uma historiadora chamada Maria Viotti, o tempo de vida útil do escravo era em torno de 15 anos. Então, se um menino ou uma menina com 15 anos começasse a trabalhar no eito, naquele trabalhinho que eles vivem mostrando na novela, parece que todo escravo é escravo doméstico, no eito, na produção da cana, do café, moendo cana, etc., começasse a trabalhar com 15 anos, com 30 já estava inutilizado para o trabalho. Já era uma pessoa velha para o trabalho. Porque toda a sua força física tinha sido desgastada pelo trabalho, pelas más condições de vida, pelas doenças.
além da jornada de trabalho estafante, a alimentação, com certeza a má alimentação, se pegava uma doença não era tratado, trabalhava na chuva, no sol, não tinha proteção, não tinha nada. Com 30 anos já estava inutilizado. Agora imagine um escravo com 60 anos. Então a lei libertava o escravo de 60 anos. O que era o escravo de 60 anos? Era aquele trabalhador idoso que já não estava mais dando lucro para o seu senhor. Então essa lei não libertava o escravo, ela libertava o senhor de ter aquele indivíduo que ele tinha que pelo menos dar comida para ele não morrer de fome e ter um lugar lá. Então com essa lei, o trabalhador idoso que olha, você agora é livre, tchau, pega os seus panos de bunda e vai embora. Era isso que acontecia e a pessoa ia para o olho da rua fazer o quê? Caía na mendicância. O que uma pessoa com 60 anos nessas condições ia fazer se não cair na mendicância? Então era essa lei que diz que tinha sido boa porque livrava da escravidão os sexagenários, né? Não livrava ninguém. E por fim a Lei Áurea, que foi, eu acho que todos nós já debatemos bastante sobre a Lei Áurea, que foi uma grande enganação, uma grande mentira, que na verdade não libertou ninguém. Para começar, quando da assinatura da Lei Áurea, decreto 3.353 de 13 de maio de 88, apenas 5% da população negra brasileira era escrava ainda. A maioria já tinha se libertado, ou por fugas, ou por carta de alforria, ou por leis complementares, ou por alguns estados, como o Ceará, antes dos outros, acabaram com a escravidão. Então, só 5% foram beneficiados pela dita Lei Áurea. E ainda assim, esses 5%, quando acabou a escravidão, eles foram substituídos pelo trabalhador imigrante. O que acontecia? Muitos deles tinham que voltar para as fazendas, aqui na nossa região aconteceu isso, com certeza, para trabalhar de graça em troca de comida. Ou seja, acabavam continuando sendo escravos de fato, embora não de direito. Como é que está o meu tempo aí? Não quero exceder muito. Maria, está controlando meu tempo? Não? Muito bem. Normalmente se diz que no Brasil a escravidão, não houve lei que estabelecesse a escravidão. Que a escravidão tinha sido uma questão cultural. Não, que não existiam leis que impedissem os negros de trabalhar em certas ocupações. Que a escravidão seria algo que o que aconteceu depois da escravidão com a exclusão do mercado de trabalho seria algo cultural, o que não é fato. Existiram leis mesmo que impediram os negros de trabalhar. Esse código de postura, que é a lei maior, isso aí é da cidade de São Paulo, suponho que Campinas, Piracicaba deve ter tido leis parecidas, proibiam explicitamente que cativos de exercício de profissões de cocheiros, vendedores de águas e caixeiros. Além disso, criação de dificuldade para exercer profissões como herbalistas, curandeiros, barbeiros, parteiras. Eram essas profissões ligadas à saúde que os chamados negros e negras velhas ocupavam desses trabalhos ligados à saúde. Vedava a criação de porcos, aves e pecuária, o que dificultava essa cultura de subsistência. Proibia conceder matrícula para cativos, para cocheiros de carro de aluguel ou vendedor de água. Proibia a contratação de caixeiros ou administradores de casas de negócio. E assim por diante. Concedia datas de terra aos homens bons. Enfim, existia um conjunto de leis que impediu, nós falamos que tinha a lei de terras que expulsou as pessoas do campo, os pobres do campo. Entre os pobres existiam aquelas famílias negras que se ocupavam da terra. Existia uma lei que proibia os negros de trabalhar, de exercer algumas profissões. E existiu proibição, inclusive, até de estudar. Em 1824 foi feita a primeira Constituição brasileira. Em 1854 houve uma emenda à Constituição que explicitamente proibia a escravos e leprosos frequentarem a escola pública. Ou seja, fomos impedidos de trabalhar, fomos impedidos de ter acesso à terra, fomos impedidos de estudar. Aí, quando hoje o movimento negro fala em políticas de reparação,
fala em políticas afirmativas, fala em políticas de cotas, sempre vê alguém dizer, não, mas peraí, isso aí já é para beneficiar, o que vale é o mérito. Lógico que esquecem esse passado que aconteceu. Bom, além disso, como forma, tudo isso são formas de nos excluir do mercado de trabalho. Além dessas dificuldades, os estrangeiros, os imigrantes que vieram para cá, eles tiveram várias vantagens para vir para cá, até porque eles eram pessoas livres, ninguém podia obrigá-los a vir para cá. Então, para eles ir para cá, eles receberam vantagens. Aí tem um Johann Jacob von Schutt, que ele fala de uma dessas vantagens. Os católicos receberam 400